Um tema muito importante para ser tratado e eu quero trazer ele com uma reflexão que eu acho que é necessária, que a gente tem sempre feito na cidade de Vitória e quer provocar para todo o estado do Espírito Santo. O desenvolvimento ele chega e ele não pede licença, mas a gente precisa pensar ele de maneira sustentável e precisa pensar ele de maneira global, que não pode ser bom só para um lado da moeda, que tem que ser bom para todos. Foi aprovado na última segunda, foi ontem, na verdade, pela manhã, a cessão de um espaço gigantesco, doação de um espaço gigantesco na cidade de Aracruz para a fábrica da GWM. Isso, de fato, é uma questão a ser comemorada pelo Estado do Espírito Santo. A gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de postos de trabalho, a gente está falando de dinheiro arrecadado, mas tenho alguns questionamentos sobre isso. O desenvolvimento, primeiro, precisa ser sustentável. Essa doação não surgiu agora, então algumas dúvidas me preocupam. As comunidades impactadas ao redor foram ouvidas? O governador postou nas suas redes sociais falando que teve muito diálogo, mas esse diálogo foi só com o poder público e com o empresariado, ou as comunidades indígenas e quilombolas também foram ouvidas? A população de Aracruz e de toda a região impactada. Quais são as contraprestações que essa empresa vai fazer para essa região impactada, que já sofre tanto, por exemplo, com outras empresas como a Suzano? Essa instalação da fábrica, receber uma montadora com essa doação de um terreno pelo Estado requer uma parceria público-privada que dê bons frutos também para o público e para o povo, e não só lucro para o privado. E aí, vereadores, eu me faço o grande questionamento que me veio quando recebi essas notícias no dia de ontem. Nós estamos há anos cobrando reforma agrária no Estado do Espírito Santo. Nós estamos há anos cobrando do Estado do Espírito Santo regularização de territórios indígenas e quilombolas. Muito me preocupa quando um governo acredita que esse tipo de cessão, de doação, pode ser feito para grandes empresas, mas não regulariza os povos originários, que estavam aqui muito antes de nós. Eu acredito que a gente não precisa escolher entre um e outro. Eu acredito que os dois caminhos são possíveis. O progresso pode chegar, o desenvolvimento pode chegar e deve. A gente precisa disso. Mas não podemos esquecer das populações indígenas e quilombolas que há anos lutam por regularização das suas terras, por assentamentos, acampamentos que há anos poderiam ser assentamentos, mas não estão regularizados. A minha cobrança é para o governo atual, mas para os governos futuros. A minha preocupação é que quem vai assumir o governo do Estado do Espírito Santo, quem vai estar na Assembleia Legislativa, tem que ter compromisso com os povos originários do Estado do Espírito Santo, com as comunidades quilombolas e indígenas, tem que ter compromisso com o povo, que inclusive da cidade também precisa de casa. Me preocupa muito que o governo do Estado não tenha um programa habitacional próprio, que compre casa, que construa casa aqui no Estado do Espírito Santo. Não dá para a gente pensar só do lado do lucro, do lado do empresariado, e esquecer da população que precisa de casa para viver.